seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo o que pode te ajudar a vender o seu artesanato toda semana. Eu sou Patrícia, sou artesã como você e há 6 anos eu vivo exclusivamente da renda do meu artesanato. Na live de hoje eu vou te contar como que você pode enviar o seu artesanato para outras cidades do Brasil, quais as características principais de cada serviço, as vantagens e as desvantagens para poder te ajudar a decidir por uma ou outra opção. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre logística, nós vamos conversar um pouquinho sobre logística, como que a gente faz as entregas dos nossos produtos. Bora lá? Por que que é importante saber isso? Primeiro, porque é um dos primeiros passos para você ter liberdade. Se você está aí se limitando a vender só na sua cidade ou no seu bairro, tendo que conviver com aquelas concorrentes sem noção, que jogam o preço lá embaixo, ou com aqueles clientes sem noção, que dão calote, que desvalorizam o seu trabalho, você que está vivendo essa vida, você pode se libertar de tudo isso, abrindo seus horizontes e buscando os bons clientes além da sua cidade ou do seu bairro. Beleza? E a forma mais fácil e barata de você fazer isso é você começar a vender através da internet. E para começar a vender o seu artesanato na internet, você vai precisar antes fazer 2 perguntas. A primeira pergunta que você vai fazer: eu vou conseguir produzir para atender esse público? Se a sua resposta for sim, se você acha que você consegue produzir para atender esse público maior, e você persistir nessa ideia de querer vender online, aí vem a segunda pergunta que você tem que se fazer: como que eu vou fazer para entregar esses pedidos? Porque uma coisa é você estar produzindo ali dentro da sua cidade, vendendo na sua cidade, entregando em mãos. Outra coisa é você vender para fora da sua cidade. Como que você vai fazer para entregar esses pedidos? Aí junto com essa pergunta vem outra que é pior do que essa: como que eu vou saber quanto cobrar de frete do meu cliente? E a minha ideia aqui hoje com vocês é exatamente responder essa segunda pergunta: como que a gente vai fazer para enviar? E como que a gente vai fazer para calcular os custos de frete para esse envio? Beleza? Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje na nossa live. Como esse tema de frete é um tema mais ligado ao operacional do nosso ateliê, então o nosso bate-papo hoje vai ser bem prático. Hoje a gente não vai ficar fazendo muitas reflexões. Então eu sugiro, primeira coisa que eu vou sugerir para vocês, que vocês separem aí papel e caneta, para poderem tomar nota, porque a parada hoje vai ser bem passo a passo mesmo. Eu vou botar para vocês bem no papo mesmo. É lógico que existem muitas opções para você enviar os seus pacotinhos para os seus clientes, mas como a gente quer ser prática, eu vou listar aqui as principais que eu uso e que eu acredito que já vai ser bem útil para vocês. Beleza? Estão prontas? Papelzinho e caneta já está na mão? O número 1 na nossa lista vai ser o bom e velho Correios. Por quê? Porque ele é o mais conhecido, ele é o mais prático, porque em todo lugar tem Correios, tem cidade que tem mais de uma agência, nos grandes centros, cada bairro vai ter sua agência dos Correios. Então, todo mundo sabe usar os Correios. Mas nem sempre os Correios, apesar dessa praticidade toda, nem sempre os Correios vão ser a opção mais barata e a opção mais rápida. E a segurança também tem deixado muito a desejar. Se vocês forem olhar na internet e procurarem entregas dos Correios, vocês vão ver um monte de vídeo que vai mostrar como que os funcionários dos Correios costumam tratar as nossas preciosíssimas caixas. Porém, como eu disse no início da frase, essa modalidade é a que apresenta menos dificuldade, porque ela é trivial, ela faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo aqui sabe como enviar uma correspondência pelos Correios, não sabe? Então, nesse tipo de envio, o que é importante a gente destacar? Então, primeira delas, para o envio de encomendas, existem algumas regras específicas que a gente precisa observar. Uma delas é o limite de tamanho para as caixas. Qual que é esse limite de tamanho para as caixas? As caixas, quando você pensa uma caixa, você vai enviar pelo correio, ela tem 3 dimensões. Ela tem largura, ela tem comprimento e ela tem altura. Essas 3 dimensões, nenhuma delas pode ultrapassar
1 metro de comprimento. Nenhuma delas pode ter mais de 1 metro. Beleza? Então, essa é uma das regras. E quando você somar as 3 dimensões, não pode ultrapassar 2 metros. O que significa isso? Ah, mas eu não posso ter até 1 metro em cada uma das dimensões? Se eu somar as 3, vai dar 3 metros. Por que é 2 metros, então? Porque você não pode ultrapassar 2 metros. Então, não quer dizer que esse limite de 1 metro permite que você tenha 1 metro em cada uma das 3 dimensões, beleza? Você tem que sempre pensar isso. A sua soma total das 3 dimensões tem que dar no máximo 2 metros. E as dimensões não podem ter mais que 1 metro. Parece um pouquinho complicado, mas não é tanto assim. É só você ter essa regra bem clara que você consegue depois trabalhar direitinho nas suas encomendas. Para as caixas, aí vem outra pegadinha dos Correios aqui. Aquelas caixas que você tiver qualquer uma das dimensões maior que 70 centímetros, mesmo você podendo ter no máximo 1 metro, se você tiver mais de 70 centímetros, o Correio vai te cobrar uma taxa extra de R$ 79. Prestem bastante atenção nisso. Prestem bastante atenção nisso. Você tem direito a ter uma caixa com 1 metro em qualquer uma das 3 dimensões. Só que se tiver mais que 70 centímetros, mesmo você não tendo atingido o máximo, você vai ter que pagar uma taxa para os Correios extra, além do que você cobrou de frete, de R$ 79. Muita atenção para essa regra. Então, pelo valor dessa taxa, já dá para ver que dependendo do produto que você for enviar, vai ficar inviável. O seu cliente não vai querer pagar, arredondando aqui, R$ 80 de taxa, mais o valor do frete. Vamos supor que esse frete ficou R$ 30. Ele vai pagar R$ 110 de frete. O cliente não vai querer pagar isso. Então, fica inviável esse envio pelos Correios. Nesse caso, caso você queira fazer a entrega, se insista nessa modalidade que é os Correios, você vai ter que adaptar o seu produto ou então pensar em alguns meios para adaptar o envio. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo prático da minha realidade. A gente tinha na loja um painel sensorial, que era um painel grande, que media 1 metro, eu não lembro a dimensão da altura dele, mas ele tinha 1 metro de comprimento. Aí o que aconteceu? Quando os Correios colocaram essa regra de que caixas acima de 70 centímetros teriam esse acréscimo de R$ 79, o que a gente fez? A gente adaptou o produto, a gente diminuiu o tamanho do produto. Então, se eu não me engano, ele era 1 metro por 60, a gente colocou ele com 70 por 70, alguma coisa assim. O que a gente tirou de cá, a gente colocou para o outro lado, sabe? Uma coisa assim, a gente deu uma adaptada no formato do produto para poder entrar nessa caixa com no máximo 70 centímetros de comprimento, para não ter que pagar essa taxa extra, porque senão a gente podia tirar o produto da loja. Então, nessas horas, você vai usar meio que o bom senso. Você vai ver o produto, se é um produto único, vai pensar o que compensa para você. Será que esse produto é um produto que tem venda boa, um produto que tem saída, compensa manter ele na loja? Então, eu vou ter que adaptar a medida dele. Ele vai ter que ter no máximo 70 centímetros ali para caber numa caixa de no máximo 70 centímetros, para que eu não tenha que pagar essa taxa extra para os Correios. Beleza? Se você quiser enviar pelos Correios, aí a gente vai ver depois outras opções e aí pode ser que você consiga encaixar ele numa outra opção de frete. Outra situação nesse caso também é quando o cliente pede muitas peças, a peça é pequena, sua peça é pequena. Só que como ele pediu várias e você vai colocar tudo numa entrega só, você tem que ter essa noção. Então, você vai ter que pegar lá a caixa com no máximo 70 centímetros, vai tentar acomodar tudo ali dentro. Se não der para acomodar tudo dentro da mesma caixa, é interessante você pensar em 2 caixas separadas, porque mesmo assim vai ficar mais barato. Aí nos Correios vai ter também a questão do peso máximo de cada caixa.
E esse peso máximo, ele vai depender do tipo de envio que você escolher, se vai ser PAC ou se vai ser SEDEX. Vai variar de 10 a 50 quilos, então dependendo da modalidade que você escolheu, você pode enviar no máximo 10 quilos naquele pacote ou no máximo 50 quilos, geralmente é 10, 30 e 50. 50 quilos de máximo seria para comercial, pessoas que já pessoa jurídica, né, CNPJ, que tem alguma parceria com o correio, que tem algum contrato com o correio, aí consegue enviar no máximo 50 quilos. Para quem não tem esses contratos, essas parcerias, vai ficar entre 10 e 30 quilos ali de máximo. Aí você pensa, nossa, mas artesanato não chega a isso. Chega, gente, chega sim, tá? Principalmente se o cliente pedir vários pedidos na mesma caixa, você chega nos 10 quilos facinho, tá bom? Então, observem essa questão dos pesos também. Outra coisa que é importante a gente saber dos correios, é obrigatório que seja pregado do lado de fora da caixa a nota fiscal ou a declaração de conteúdo. Essa declaração de conteúdo ela é fornecida pelos próprios correios. Você pode pegar no correio da sua cidade, pede para eles lá, você tem uma declaração de conteúdo para você me arrumar? Ele vai te dar o papelzinho, você guarda lá no seu ateliê, vai depois numa papelaria, xeroca, tira um tanto de xerox aquilo ali, já deixa separadinho aquilo, e sempre que você for enviar um pedido, você vai pegar essa declaração de conteúdo e vai preencher. Aí você vai colocar os seus dados, os dados do cliente ali direitinho, vai assinar, dobrou, isso tem que ficar do lado de fora da caixa, tá, gente? Não é dentro da caixa. Vocês vão pegar um saquinho plástico, vão dobrar, colocar dentro e vão pregar do lado de fora da caixa. A mesma coisa para a nota fiscal. E aqui a gente vai lembrar o seguinte, pessoa física ou MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal. O MEI só vai ter a obrigação de emitir nota fiscal quando ele estiver vendendo para outra pessoa jurídica. Nesses casos, onde não tem essa obrigatoriedade dos correios, da nota fiscal, você vai usar declaração de conteúdo normal. E aí, tem essas duas opções que eu falei para vocês. Vocês podem ir na agência do correio e pegar lá uma declaração de conteúdo, deixar guardada no ateliê e xerocar de tempo em tempo. Quando você vê que está acabando, você vai lá e xeroca mais umas 10 e tenha sempre esse estoquezinho de declarações ali no seu ateliê para te facilitar. Ou você pode entrar no site dos correios, baixar, eles têm um modelinho lá, declaração de conteúdo lá, baixa no site dos correios e sempre que você precisar, você imprime para preencher, beleza? Uma desvantagem dos correios, além dessas limitações, é que o PAC é a opção, apesar de ser a opção mais em conta, ele não tem prioridade na entrega. Então, por isso, o PAC ele pode demorar bastante para o seu cliente receber o produto e, em alguns casos, pode até acontecer de ter atraso nessa entrega e eles nem vão te dar muita satisfação, não. O PAC, ele não é prioridade nas entregas do correio, a prioridade vai ser sempre o SEDEX. Então, se o seu cliente tem urgência, igual agora no final do ano a gente tem o Natal a data tá ali fixa, tem gente que vai viajar, tem urgência de receber um pouco antes para poder levar na viagem. Então, se o seu cliente tiver urgência, pode ser que você perca a venda exatamente por esse motivo, porque você só trabalha com os correios, o seu cliente quer pagar mais barato, o SEDEX está muito caro, ele quer pagar no PAC e o PAC não vai entregar a tempo o pedido. Então, pode ser que você perca a venda exatamente por este motivo. Alguns produtos também, como alimentos, por exemplo, não podem ser enviados pelos correios. Então, se você é artesã e trabalha com alimentos, você faz docinho, faz alguma coisa alimentícia, biscoitinho decorado, alguma coisa assim, você não vai conseguir enviar pelos correios. É uma limitação que você vai ter no seu transporte. Aí vem uma questão aqui que eu acho que é importante pontuar para vocês. Para quem vende através do Elo 7, o Elo 7 tem parceria com os correios, devido ao grande volume que o Marketplace tem de envios, e essa parceria garante um bom desconto para os clientes, o que acaba garantindo muitas vendas. Outra vantagem também é que você imprime uma etiqueta pré-paga e pode evitar as filas nas agências se você combinar com o atendente do seu bairro. O que significa isso?
Lá no Elo 7, quando você vende lá, ele vai pegar o dinheiro que o cliente pagou de frete, o cliente vai pagar o valor a pedido mais frete. O Elo 7, ele retém automaticamente esse valor que o cliente pagou de frete e o Elo 7 paga a etiqueta dos correios para você. Então, você não precisa se preocupar com pagamento, com nada disso. O Elo 7 já faz isso para você e já vai te dar uma etiqueta prontinha. Nessa etiqueta já vai estar ali o endereço, os dados todos certinhos, a modalidade que o cliente escolheu, se é PAC ou se é SEDEX. É uma etiqueta que você vai só imprimir, recortar e pregar na caixa. Aí o que acontece? Você pode combinar com o atendente da agência dos Correios que você tem o costume de usar, de você não ter que pegar fila. Então você pode combinar com ele, fala assim, olha, os meus pedidos, as minhas caixas aqui, elas já vêm com essa etiqueta pré-paga. Eu posso deixar aqui, sempre que eu tiver caixa, eu posso chegar e deixar aqui no cantinho para você? Aí, geralmente, eles deixam, porque daí o que eles fazem? Fica tudo ali naquele canto. Quando chega no final do dia que eles vão fechar o dia ali deles ali do correio, aí eles pegam essas caixas todas e vão dar sequência nessas entregas. Não só suas, né? Mas tem outras pessoas também do comércio que vão fazer dessa forma. Então, você combinando com o atendente dos correios, você vai ter essa facilidade também de não ter que ficar um tempão na fila com a caixa lá esperando para chegar lá na frente e só entregar para ele, né? Porque já tá pago, já tá tudo certo. Então, combinando com o atendente, você tem essa facilidade. Outra coisa, lá dentro do Elo 7, quando você imprime a declaração de conteúdo, ela já vem preenchida, ela já vem prontinha para usar. É só você assinar ali embaixo, dobrar e pregar. Parece uma bobagem muito grande, falar, nossa, mas o que custa? Só você pegar um papelzinho ali e preencher. Gente, eu garanto para vocês que isso facilita demais quando você está na correria de pedidos. Se você está numa época que você está com muita correria de pedido, você pegar um negócio já preenchido, prontinho ali, é mão na roda, é muito bom. Para calcular o valor do frete dos Correios, o que você vai fazer? Você vai acessar o site dos Correios e lá no site dos Correios tem uma calculadora de fretes. Lá você vai preencher os dados referentes, as dimensões, ele vai perguntar lá o tamanho da caixa, o CEP, o seu CEP, o CEP do destinatário. Ele vai pedir, vai perguntar se é caixa ou se é pacote, vai fazer algumas perguntinhas ali. E aí, o que você vai fazer? Você vai preencher todos esses campos ali que tá pedindo. E aí, quando preencheu tudo e deu ok, o correio vai calcular para você os valores para cada uma das opções. Então, ele vai te dar o valor do frete para PAC, o valor do frete para SEDEX e, se for o caso, SEDEX 10 também. Então, ele vai te dar todos esses valores ali. Aí, quando você estiver negociando com o seu cliente, você vai fazer o cálculo e vai passar para o seu cliente as opções para ele escolher qual que é mais interessante para ele. Beleza? Lembrando que isso é muito importante. O valor exato mesmo, você só vai saber na hora que você postar. Então, pode ser que lá no site dos Correios ele falou para você assim, o valor desse frete é R$ 27,30. Beleza? Tá lá escrito no site do Correio a cotação. Aí, quando você vai colocar a sua caixa no correio, o cara te cobra e fala assim, deu R$25. Ou seja, se o seu cliente pagou 27, beleza, você tem R$2,30 ali de sobra. Se o seu cliente, agora se você chegar no correio, o cara do correio falar que é R$30 o frete, aí você tá perdendo R$3 ali. Então, vai ser uma coisa meio que mais ou menos. Mais ou menos. O que eu aconselho vocês? Que vocês arredondem esses valores. Então, deu 27 lá na calculadora do correio, cobra 30 do cliente, para você ter segurança. Beleza? Então, vai ser uma diferença pequena que vai dar ali, geralmente vai ser bem fiel ao que está lá no site dos Correios, mas arredonda. Deu 24, você joga para 25, deu 27, você joga para 30, arredonda para mais ali, para poder ter essa segurança na hora que você for enviar, beleza? Agora, e outra coisa importante também, vocês têm que seguir à risca as medidas que vocês usaram na cotação. Você não vai lá na hora de fazer a cotação no site dos Correios, colocar lá a medida de caixa. Minha caixa é 30, 40, 20, 30 centímetros por 40 por 20 centímetros, pesando 3 quilos. E aí depois, na hora que você for, aí vai dar o valor de frete lá R$30,
e na hora que você for postar, você colocar numa caixa maior, porque vai dar diferença lá na agência do correio. Então não façam isso, já pega a caixa que você vai usar para enviar, mede a caixa direitinho, pesa certinho o que vai lá dentro, coloca as informações o mais fiel possível ao que vai ser a realidade, beleza? Para você não ter problema de divergência de valor. E se o cliente quiser, no meio da produção, acrescentar alguma coisa, você vai ter que refazer essa cotação, beleza? Então você tá lá, ele encomendou uma boneca com você, encomendou alguma coisa com você, você já fez aquela cotação de entrega para ele, calculou o frete, já passou, ele já pagou, e aí no meio do caminho ele pega e te liga e fala assim, ou manda uma mensagem, mas eu queria mais umas 2 bonecas, dá tempo de você fazer para mim? Tem como você mandar na mesma caixa? Porque a fulana aqui gostou e tal, eu vou querer. Você não vai poder cobrar aquele mesmo valor de frete, porque você concorda que o volume da caixa vai aumentar. Então você vai ter que ir lá, refazer a cotação de frete, você pode conversar com o seu cliente, você fala assim, não, tranquilo, dá para eu te enviar mais 2, 3 peças, só que eu vou ter que rever aqui o seu frete, o valor do frete, pode ser que tenha alguma alteração, beleza? Concorda? Tá, concordo. Você vai entrar lá no site, vai refazer a cotação, e aí, se a alteração no valor do frete for uma alteração muito grande, você tem que comunicar ao seu cliente e renegociar esse frete, ele vai pagar essa diferença para você. Agora, se for uma alteração pequena, o valor ali dá pouca diferença do que o seu cliente já pagou, é interessante talvez você analisar a possibilidade de absorver essa diferença. Quando você absorve essa diferença, seria como se você estivesse dando um desconto para esse cliente, já que ele está comprando mais. E você pode comunicar isso para o cliente. Você pode falar isso para ele, fala, olha, eu refiz aqui a cotação do frete, deu uma diferença aqui de R$5, de R$10. Eu não vou te cobrar essa diferença, vai ficar como desconto, já que você está pedindo mais peças, beleza? Por quê? Por que é interessante você comunicar? Porque o cliente vai ficar feliz, ele vai ver que você realmente está sendo parceiro. Então é interessante você falar para ele que você está dando esse descontinho, que você está absorvendo essa gordurinha de frete aí para poder ajudar ele. Bora lá! Próxima opção na nossa lista vão ser as transportadoras. E aqui você vai ter que pesquisar para ver a que mais vale a pena para você. Qual transportadora que eu uso? Eu uso a Jadlog. Por quê? Porque eles têm uma logística de entrega no Brasil inteiro e no exterior. Eles funcionam da mesma forma que os Correios. A única coisa que eles não levam, que os Correios levam, é documento, é carta e documento. Documento assim, no papel, né? No envelope, como se fosse uma carta. Só isso que a Jadlog não entrega. O resto eles entregam tudo e eles têm a mesma abrangência dos Correios no Brasil. Não estou fazendo propaganda transportadora, estou simplesmente contando para vocês uma experiência minha. É a opção que eu tenho aqui na minha região, é a opção que eu tenho experiência, que eu uso. Beleza? Preços e prazos de transportadora também são muito interessantes. Geralmente, as transportadoras também vão ter nos seus sites uma calculadora de valores para vocês fazerem cotação. Mas o meu conselho para vocês, se você quer trabalhar com transportadoras, é o seguinte. E aí vai a importância de você fazer uma boa pesquisa na sua região para poder ver as opções que você tem, quais são as mais vantajosas para o seu modelo de negócio. Então, quais são as opções? Você ir pessoalmente, isso eu aconselho para vocês, você ir pessoalmente na unidade mais próxima de você, da transportadora, e conversar com o agente da transportadora, com o atendente. Você vai explicar para ele qual que é o tipo de encomenda que você costuma levar e qual que é a frequência. Então, você pode chegar lá e conversar, falar, olha, eu tenho um ateliê de artesanato, eu trabalho com entregas para o Brasil todo. Geralmente, eu envio em caixas pequenas, as minhas caixas são mais ou menos nesse tamanho aqui, e eu envio uma média de 20 caixas por mês, de 15 caixas por mês. Então, conversa com o atendente, explica direitinho como que funciona a sua entrega, e aí pode ser que esse atendente consiga alguns benefícios para você, porque você tendo um certo volume, ele pode tentar conseguir valores melhores para você do que aqueles que são anunciados no site. Se der certo, se você for lá conversar e acontecer isso, de ele fazer uma tabela específica para você, salva o contato, pega o contato dessa pessoa, salva lá no seu celular,
E aí, sempre que você precisar fazer uma cotação, em vez de você entrar lá no site da transportadora, você vai enviar uma mensagem para esse atendente, para esse agente. Fala para ele, bom dia, preciso de uma cotação, assim, assim, assado. Aí você vai passar para ele as dimensões da caixa, vai passar o peso, vai passar o valor que você está enviando, porque dependendo do valor também eles têm algumas especificações, e o CEP de entrega. E aí ele vai te retornar com os valores da cotação. Eles costumam ser bem rápidos nesse retorno. Os valores, os preços de transportadora, às vezes a gente tem medo de trabalhar com transportadora porque acha que é muito mais caro, mas não é. É caro quando você tem entregas, caixas muito grandes, aí sim pode ser que saia um valor bem alto. Mas para as caixas pequenas, que são as caixas que geralmente a gente usa para enviar os nossos artesanatos, os valores são bem próximos aos valores dos correios. Muitas vezes eles conseguem até fazer valores mais baixos, mais baratos do que os valores dos correios. E a entrega é super rápida. Eu também moro em Minas, moro no sul de Minas. Eu mando para o Brasil inteiro, já mandei para o Acre, no Nordeste a gente manda muita coisa, mando muita coisa para Brasília, muita coisa para o Sul. Ou seja, muitos extremos de distância, assim, muita coisa longe. E geralmente o prazo da transportadora ele vai mais ou menos em média 7 dias úteis, quando são essas distâncias mais longe. Se é muito longe, no máximo 10, 15 dias úteis eles estão entregando. Então essa é uma vantagem muito grande. Para essa época de Natal, então é uma mão na roda. A transportadora já me salvou muitas vezes, muitas vezes. Quando o cliente tem urgência, ou nessa época de final de ano. Eu, particularmente, eu não vejo desvantagem na transportadora. Eu acho que ela é bem mais eficiente e eles são muito mais cuidadosos do que os correios. Só que essa escolha ela vai depender muito das opções que você tiver à sua disposição. Aqui eu trabalho com a Jodlog, ela tem me servido muito bem, mas eu sei de alguns casos onde ela não foi uma boa opção também. Quando eu tive lá na reunião do L7 em São Paulo, em outubro, tinha várias pessoas ali reclamando da Jodlog. Então, assim, não é porque funciona para mim que vai funcionar para vocês. Aí é onde eu falo para vocês que é importante vocês fazerem essa pesquisa aí na região. E o conselho que eu vou dar para vocês aqui é você testar. Então, testa a transportadora, envia algumas coisinhas ali. Se você tiver uma boa experiência com eles, manda ver. Se não, você segue na pesquisa por outras opções. Aí, para a transportadora, a gente também precisa observar algumas regras de tamanho e de peso das caixas. Então, cada transportadora vai ter suas regras específicas. Quando você for conversar na transportadora com a gente, já pergunta direitinho. Qual que é o tamanho máximo que eu posso enviar de caixa, qual que é o peso máximo, já fala direitinho, conversa direitinho e já fica com isso anotado no seu ateliê. E outra coisa, transportadora, você também vai precisar pregar na caixa a nota fiscal ou a declaração de conteúdo. Tá? Mesma coisa dos correios, mesma regra. Essa declaração de conteúdo que você vai usar na transportadora pode ser a mesma que você usa nos correios, não tem uma específica não, é aquela mesminha lá que você vai usar. No caso do L7, eles também têm parceria com a Jodlog, e aí você também vai ter a facilidade da etiquetinha pré-paga e da declaração de conteúdos pronta, igual no correio, mesma coisa. E aí, para facilitar a sua vida, você também tem a opção de se cadastrar em sites como o Melhor Envio, por exemplo. Hoje em dia existem muitos sites com essa proposta de fazer um compilado das opções que podem te servir e te dar essa pesquisa pronta. Então essa pesquisa que eu estou aconselhando vocês a fazerem na região, para saber as transportadoras, para ver, para analisar, para avaliar, esses sites como o Melhor Envio, por exemplo, não tem só ele, existem vários outros também que fazem a mesma coisa. Ele já te dá essa pesquisa meio que pronta. Você vai especificar ali qual que é a sua região, onde você mora, e ele vai te dar já uma pesquisinha meio que pronta das opções que tem ali que podem te servir. É uma ideia, também ajuda bastante, mas se você conseguir conversar direto em alguma transportadora próxima, não deixa de fazer isso, porque pode ser bem mais vantajoso, já que o agente vai montar quase que uma tabela personalizada para você, que ainda pode ser mais em conta do que essa do Melhor Envio. O Melhor Envio ele vai te dar valores genéricos para atender a sua região. É a mesma coisa como se você estivesse fazendo a cotação
no site da transportadora. Pode ser que você indo direto na transportadora e conversando direto lá, aconteça esses benefícios que eu já listei para vocês aqui. Você consiga um preço melhor, consiga algumas facilidades, coleta, entrega e etc e tal. Então, se você tem essa possibilidade, não deixa de ir conversar pessoalmente, tá? Se você não tem, uma ideia interessante é você usar esses sites para poder facilitar a sua pesquisa. Então, essas seriam as duas opções principais para você enviar os seus produtos. Elas são as mais usadas pelas pessoas que comercializam produtos no Brasil inteiro, que é o correio e as transportadoras. Só que existem algumas outras modalidades que podem ser mais específicas e pode te servir também, principalmente para entrega dentro da sua cidade e da sua região. Então, se você mora, por exemplo, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nos grandes centros, você pode usar outras modalidades também que podem ser interessantes para você dentro dessas cidades. Uma delas vai ser a entrega via motoboy ou serviço de aplicativo como o Uber, por exemplo. Eu não sei ainda, porque como eu não uso aqui, quem mora na cidade grande aí usa, se quiser comentar pode colocar. Mas o Uber tinha um serviço que era o Uber Entrega, alguma coisa desse tipo que chamava, que era exatamente essas entregas. Você colocava a caixa no Uber, ele leva para você. E aí você paga a taxa lá do aplicativo. Então, é uma opção. No caso do motoboy, por exemplo, você pode combinar um valor fixo com esse motoboy. E aí ele pode te passar os raios de ação ali, distâncias específicas. Então, até 5 km eu cobro R$10, até 15 km eu cobro 30. Então, ele vai te passar certinho ali quais são os valores, a tabelinha dele. E você pode fechar esses valores fixos. Então, isso fica bem mais fácil quando você for passar para o seu cliente. Então, dependendo da negociação que você fizer com esse entregador, os preços, as distâncias e as condições, pode ser que fique bem interessante você usar essas opções. E a última modalidade de entrega é a entrega em mãos. E aqui na entrega em mãos, você pode fazer ela de 3 formas diferentes. Tá? O cliente pode buscar no seu ateliê, você pode levar até o cliente, ou existem casos também de pessoas que moram em grandes cidades que elas combinam um ponto de entrega com uma estação de metrô, por exemplo. E aí, nesses 2 casos de entregas dentro da mesma cidade, a opção que eu faria seria pelo primeiro. Por que eu usaria o primeiro caso? Porque pode ser até que custe um pouco mais do que a entrega em mãos, e você tem que lembrar sempre que quem vai pagar esse frete vai ser o seu cliente. Ele te faz economizar tempo e energia. É muito mais prático. Aí o que é super importante destacar aqui? A embalagem é essencial para que o produto chegue em perfeitas condições para o seu cliente. Então, independente do tipo de envio que você escolher para trabalhar no seu ateliê, você tem que pensar que o seu produto agora ele vai viajar. E ele precisa estar protegido para ele chegar bonitinho lá no destino, para você não ter nenhum problema. Gente, porque não tem nada pior do que o produto chegar estragado lá no cliente por causa de transporte e aí o cliente querer devolver. Gente, não tem coisa pior. É muito chato trabalhar com devolução de produto. E tirando que assim, né? Queima toda a experiência que o seu cliente está tendo com você e pode ser que ele atribua a você essa falta de cuidado e não necessariamente a transportadora que foi realmente culpada, e aí você tenha muitos problemas com esse cliente depois. Então você tem que pensar direitinho em tudo que você vai precisar para garantir a integridade das suas peças. Se você for pecar, peca pelo excesso, não peca pela falta. Então, por exemplo, se você trabalha com peças que podem se quebrar, pensa direitinho como que você vai acomodar essas peças dentro dessa caixa. O que você pode colocar ali para proteger essa peça para ela não quebrar? Porque as transportadoras e os correios, eles jogam a caixa igual bola de vôlei. Outro exemplo também, peças que podem se sujar. Então, nossos amigurumis, por exemplo, roupa, objetos de decoração para bebê, qualquer coisa que você sabe que pode sujar, protege. Ah, mas eu costumo enviar em saquinhos de filozinho, não sei o que e tal, saquinhos específicos, eu costumo enviar desse jeito. Mesmo você enviando dessa forma, pega esse saquinho bonitinho de organza, de tecido, qualquer coisa que você costuma enviar,
coloca dentro de um saco plástico. O que mais protege vai ser sempre o saco plástico, para esses transportes de peças que podem se sujar. Então, coloca dentro de um saquinho plástico, amarra lá bonitinho e coloca dentro da sua caixa. Se você quiser ainda colocar um papelzinho de seda, alguma coisa ali para forrar essa caixa, também é válido. Mas o saco plástico já vai proteger bastante essas peças que podem se sujar. Outra coisa, peças que podem amassar, pessoal que trabalha com papelaria personalizada, pessoal que trabalha com arranjo, alguma coisa desse tipo, que pode amassar, que pode dobrar. Tenham o cuidado de colocar dentro da caixa ali de um jeito que essa caixa pode cair do 20º andar, que esse produto lá dentro vai amassar. Então, estrutura direitinho, bota a estrutura de papelão, de isopor, alguma coisa ali, para impedir que as pancadas por fora da caixa amassem o seu produto lá dentro, tá? Tenham muito cuidado com isso e não deixem de observar esse tipo de coisa.